A chapa Lula e Geraldo Alckmin é uma chapa imbatível? Esse é o grande questionamento para as eleições de 2022. E olhem só o Geraldo Alckmin, ele que ia disputar o governo de São Paulo, estava meio sumido, teve menos votos que o Cabo Daciolo em 2018, agora está colocado numa condição de fiel da balança das eleições de 2022. Porque a decisão do Alckmin de integrar ou não a chapa do Lula poderá mudar completamente os rumos da próxima eleição. E é por isso que nós temos que discutir esse assunto. Porque ontem eu já comentei com vocês sobre essa possibilidade de chapa. Mas foi mais na especulação, ventilado pela mídia. Só que as conversas elas não estão tão superficiais como eu falei naquele vídeo, porque novas informações surgiram, conversas do Lula com caciques do Tucanato, conversas do Lula com o próprio Geraldo Alckmin. Então mesmo que seja uma conversa incipiente, ela não é tão superficial como ela estava aparentemente sendo. Vamos conversar sobre esse assunto, porque é o assunto eleitoral mais importante do momento, e eu estou mais uma vez aqui do lado de fora, nesse ambiente bucólico, nesse ambiente Arcade, porque infelizmente a parte de dentro da minha casa, ela está, infelizmente, sem energia. Então eu tô aqui à mercê dos animais, que todos eles querem um pouquinho do meu mel, porque todo mundo sabe que eu sou extremamente docinho. Então já deixa o seu like é muito importante para o canal, e vamos conversar sobre essa chapa Lula e Alckmin ser uma chapa imbatível. Essa história, ela surgiu com o Fernando Haddad e o Márcio França, com a possibilidade de haver uma composição de Lula e Geraldo Alckmin. Lula como presidente e o Alckmin como vice. O Alckmin ele tem uma grande chance de vencer as eleições em São Paulo. Possivelmente o Alckmin vai se filiar ao PSD, o partido do Kassab. Nesse momento ele ainda está filiado ao PSDB. Mas a desfiliação junto ao partido tucano vai acontecer assim que as prévias do partido, agora no mês de novembro, se encerrarem. Quem que vai ser o candidato que vai disputar o governo nacional pelo PSDB? Eduardo Leite ou João Dória? Quando essa definição ficar pronta, o Geraldo Alckmin vai sair do PSDB e vai se filiar ao PSD possivelmente. E por que eu estou falando possivelmente? Porque pode ser que ele acabe indo para o PSB, que é o partido do Márcio França, o partido do Marcelo Freixo, o partido do Alexander Molon. E aí a situação pode se inverter. E ao invés dele ser lançado ao governo do estado de São Paulo, ele pode ir para uma chapa potencial com Lula. Nesse momento, a conversa é um pouco improvável. Porém, porém, a gente sabe que faltando um ano mais ou menos para a eleição, como nós estamos nesse momento, começam a ser jogados na imprensa nomes de candidatos. Olha, pode ser o vice tal, pode ser o fulano, pode ser o candidato, para ficar testando o ânimo da população. E o Geraldo Alckmin, como vice do Lula, foi extremamente bem aceito quase que por todo mundo. E aí que tá a grande questão. Porque já começam a falar na imprensa que essa é uma chapa imbatível, ou uma chapa matadora, como você queira chamar, difícil de perder. E isso muda completamente o jogo político, principalmente até para a terceira via. E o Geraldo Alckmin, ele sabe que se ele disputar o governo de São Paulo, ele vai conseguir vencer. É muito difícil o Alckmin perder, ele tem 90% de chance de ser governador do estado de São Paulo. A questão é que ele já foi muitas vezes. E ele tem o sonho de ser presidente da república. Essa seria a grande chance do Geraldo Alckmin. Não vai ter outra chance. O mais próximo que o Alckmin pode chegar da presidência da república é ser o vice. Então pode pesar a favor dele, ou pode pesar para a decisão dele, a possibilidade de ser presidente, de ir para o Congresso, para o Palácio do Planalto, numa eventual viagem do Lula, assumir interinamente, provisoriamente, a presidência da República. Então isso é muito sedutor. E é um homem com mais de 60 anos. Ele vai ter energia, vai ter disposição de disputar uma presidência da República? Difícil. Ele não tem perfil, ele não consegue trazer as paixões, ele é muito insosso, por isso que ele é chamado de picolé de chuchu. E mais ainda, a chapa Lula e Alckmin seria uma chapa, aí o pessoal tá falando, imbatível, porque é a composição das duas principais forças políticas que praticamente regeram o Brasil em 3 décadas, ou 2 décadas e meia. O PSDB nos anos 90 e o PT nos anos 2000 e metade ali de 2010, da década de 2010. Seria a grande força política, a grande união política simbólica contra Bolsonaro.
Um presidente que jogou o nosso país para o caos, um presidente que jogou o nosso país para o desemprego, jogou o nosso país para a fome, jogou o nosso país para a miséria e para 600 mil mortos pela pandemia por culpa de incompetência dele, Bolsonaro. Então seria uma união de forças muito simbólica contra o bolsonarismo. E aí haveria uma composição interessante em termos de eleitores também. Porque o Alckmin ele poderia trazer aquela parcela do mercado ou aquela parcela dos eleitores que tenha desconfiança com o Lula. O que o Lula fez em 2002, quando ele trouxe o José Alencar para ser o seu vice e acalmar os ânimos do mercado. Seria mais ou menos a mesma coisa, só que num nível maior, porque a população conhece o Geraldo Alckmin, principalmente a população de São Paulo. E São Paulo é um estado importante por conta do tamanho da quantidade de eleitores, mas que o Lula não é muito bem visto. O Lula ele é bem visto no Nordeste, que também tem um colégio eleitoral muito forte. Então, com o Alckmin, a desconfiança no Sudeste que poderia ter com o Lula passaria ou, pelo menos, ficaria mais atenuada. Então as pessoas olhariam para o Lula, o Lula é um populista, o Lula quer fazer isso, o Lula quer fazer aquilo. Não, peraí, mas o vice dele é o Alckmin. Nós conhecemos o Alckmin, nós sabemos que ele é um liberal, nós sabemos que ele é alguém de direita ou pelo menos de centro-direita. E essa chapa não ficaria tão difícil de ser feita porque o Lula ele é pragmático. Ele conversa com todo mundo. E ele está conversando com gente pior do que o Geraldo Alckmin, gente que traiu o PT lá em 2016. O Alckmin não fez movimentos contra Dilma Rousseff, não fez movimentos em favor do impeachment. E eles têm uma boa relação, porque os ataques do Geraldo Alckmin ao PT ou ao Lula foram em tom eleitoral. O Alckmin não é alguém que gosta de intrigas, que bate boca, que xinga, não é assim, tanto que ele tem uma ótima relação com o Fernando Haddad. E com esse potencial de vitória ou de aceitação, pode ser que ele seja seduzido. Se o Alckmin for seduzido, ele não pode ir para o PSD. Ou, se ele for para o PSD, o Gilberto Kassab vai ter que abrir mão da candidatura do Rodrigo Pacheco. Mas e aí, o Kassab, por que seria o Alckmin e não o Pacheco, o vice do Lula? Então temos esse problema aí para averiguar esse nó para ser desatado. Uma possibilidade, como eu falei no meu vídeo anterior, é do Alckmin ir para o PSB, mas aí pareceria um passa-moleque no Gilberto Kassab. E aí ficaria um pouco mais complicado, poderia causar uma certa intriga com o Kassab. Mas tudo isso também é conversado, nós temos que ver como que vai ser feito todo esse arranjo. É um arranjo difícil, mas pode acontecer. Justamente pela aceitação que a chapa teve. Uma complicação que poderia ter com essa chapa é que concretizaria tudo aquilo que o Bolsonaro falou, desde 2018. Que ele é a força antagônica às velhas práticas políticas, os velhos caciques ou ao antigo sistema. E uma chapa do Lula com o Geraldo Alckmin, mesmo com o Alckmin fora do PSDB, seria a união de duas velhas forças da política. Seria a união do PT com o PSDB para vencer o Bolsonaro. Então isso reforçaria o discurso de Bolsonaro contra o sistema. O problema é que esse discurso do Bolsonaro perdeu a sua força. Esse discurso seria invencível por parte do Bolsonaro em 2018, quando a população estava querendo uma mudança, quando a população estava contra o sistema, quando a população queria uma renovada no Brasil. Hoje a população não quer mais isso. Hoje a população está mais pragmática, porque viu o que aconteceu com o Bolsonaro no poder. Viu o dólar bater quase R$6, tá vendo o preço da gasolina, tá vendo a inflação, tá vendo o desemprego e viu a pandemia de perto. Nas suas casas, nos seus lares, a população sentiu a incompetência de Bolsonaro. Claro que esse discurso do antissistema acabaria ainda arrebanhando alguns seguidores, mas seguidores que hoje eu vejo que já estão com o Bolsonaro, que é ali na casa dos 25% a 30%. Então Bolsonaro também não teria muita força para vencer essa chapa. Na verdade, ninguém teria. Sérgio Moro teria? Também não. Porque o Sérgio Moro ele é o bastião da classe média. Mas como que ele vai enfrentar o Alckmin? Difícil. Muito difícil. Então essa é uma chapa que virtualmente ela é imbatível. É uma chapa poderosa. É uma chapa que hoje dificilmente pode acontecer ou aconteceria. Mas vendo a aceitação, vendo as pesquisas, vendo a forma e a ambição do Alckmin, pode ser que acabe acontecendo. Eu vejo que nesse momento, para o Lula, o Alckmin seria até melhor do que o Rodrigo Pacheco. Até melhor. Mas também tem algumas discussões, porque por exemplo, o PT teria que ver se apoiaria o Alckmin em 2026. Isso passa também por uma discussão, por resistências internas do PT. O Lula também, ele não tem problema com o Alckmin e não tem problema com antigos tucanos, como Aloysio Nunes. Mas ele pode ter... Aloysio Nunes? Mas ele também não pode
ele pode ter problemas com o PSDB. Então o PSDB, de um modo geral, pode não gostar do Lula, e o Alckmin, ele é alguém que tem gratidão com o seu antigo partido, mesmo ele em outro partido, no PSDB ou no PSB, ele poderia ficar assim, reticente em desagradar seus antigos aliados. Então tem muitas arestas para serem aparadas, mas se essas arestas forem aparadas, é uma chapa poderosíssima para vencer em 2022. Eu não acredito em primeiro turno, mas seria implacável essa chapa Lula e Geraldo Alckmin, mexendo completamente no tabuleiro eleitoral de 2022. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa chapa, vamos continuar discutindo, porque, como eu falei, se o Alckmin desejar sair com Lula, fica muito difícil para qualquer outro candidato, mas se ele não sair, aí o jogo continua valendo.